E hoje é domingo de Natal e nesse dia tão especial, duas coisas não podem faltar. Aquela piada cretina que o seu tio faz todo ano relacionada à palavra peru e também o nosso giro de notícias da Lariate. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariate e hoje nós vamos falar de alguns assuntos que permeiam o mundo das notícias sobre investimentos, sobre finanças, economia e um pouco de política também. Hoje nós vamos olhar um pouquinho como anda a situação do Japão com relação às políticas monetárias, além de ver um potencial mercado que a gente já comentou aqui, que no Brasil pode crescer bastante, e ver algumas mudanças que podem acontecer nas nossas estatais, que podem dar medo dos investidores. Então, bora para as notícias. E você sabe que a coisa tá feia quando o Japão começa a subir taxa de juros. Se existe um lugar no mundo onde guardar dinheiro debaixo do colchão é praticamente um investimento, esse lugar é o Japão. Por lá, as taxas básicas de juros tendem a ser negativas e a inflação acompanha esse movimento. Então, você ter dinheiro parado basicamente faz com que ele renda, ou você ganha pelo menos o poder de compra. Essa dinâmica é até um pouco alienígena para nós que estamos aqui no Brasil, onde nós estamos acostumados com que o nosso poder de compra seja deteriorado com o passar do tempo. Não que se a gente simplesmente pegar o dinheiro, botar num cofrinho dentro de aquele porquinho que você vai quebrar daqui a um ano, ele vai simplesmente ter mais dinheiro do que o que você colocou lá. Maluquice, né? Mas parece que até lá no Japão essa realidade está prestes a mudar. Na última semana, o Banco Central do Japão fez uma alteração na curva de juros que eles estavam trabalhando até o momento. E a alteração aconteceu basicamente no bônus do governo japonês, que é uma espécie de renda fixa que eles têm por lá, com prazo de 10 anos. Atualmente, esse rendimento está nos impressionantes 0,5%. Mas fica calmo, porque antes estava em 0,25%. A gente teve um improvement aí na parada. Pois é, quando nós olhamos o valor absoluto, que está em 0,5%, não parece algo muito promissor para os investidores, ainda mais num período de tempo tão longo. Mas é bom a gente entender que nós estamos dobrando o valor anterior, então 2 vezes o rendimento que já existia. E outro detalhe que é importante de nós nos atentarmos é que apesar dessa mudança continuar deixando a taxa básica de juros lá no Japão em 0,1% negativo, ainda assim nós estamos falando de um dos pouquíssimos países no mundo inteiro que não apertaram as medidas monetárias durante a crise que veio desde o Covid e se arrasta por conta de guerras e outros problemas. E esse sim é o ponto mais importante. Um país tão conservador com relação às suas medidas monetárias está fazendo movimentações nesse sentido. Então o mundo começa a olhar para lá. E esse olhar do mercado já rendeu um crescimento nos pontos base desse bônus do governo japonês em 15 pontos base com relação ao que tinha anteriormente. Além disso, durante a semana nós tivemos uma apreciação do iene com relação ao dólar, ou seja, o dólar ficou mais barato lá no Japão. E o JP Morgan, que é um dos maiores bancos do mundo, com sede lá nos Estados Unidos, já falou que esse aumento ainda tem margem para ser maior do que o que a gente já viu, ou seja, estão acreditando no potencial dessas mudanças lá no Japão. O Japão é um país que tem um crescimento nulo ou bem pequeno durante já alguns anos, com medo de uma recessão mais forte. Isso pode animar não somente os investidores globais, como também os investidores japoneses. Mas quero jogar a bola para você também. Você acredita nesse crescimento do Japão para se tornar uma nova potência daqui a alguns anos? Manda pra gente aqui nos comentários. O Banco Mundial está querendo fornecer crédito ao Brasil para ajudar em iniciativas contra as mudanças climáticas. Será que essa moda vai pegar de verdade? A diretoria do Banco Mundial aprovou uma medida que vai conceder 500 milhões de dólares em crédito para o Brasil. Esse investimento tem como finalidade ajudar no financiamento de empresas ou até mesmo de projetos que têm como objetivo a sustentabilidade, além de colocar o nosso setor privado mais próximo do mercado de venda e compra de crédito de carbono. Para essa iniciativa, o Banco Mundial vai contar como o Banco do Brasil como seu parceiro aqui no nosso território nacional para facilitar todas essas transações. E para quem não está muito familiarizado com esse termo de compra e venda de créditos de carbono, imagine que as empresas que precisam emitir CO2 na atmosfera, elas têm um limite, elas têm como se fosse uma cota que é destinado para elas. E uma vez que uma empresa precisa emitir mais do que seria permitido, ela precisa comprar de outras empresas
empresas a essa cota excedente que elas podem gerar ou simplesmente elas podem fazer emitindo menos nas suas atividades, seja por mudanças tecnológicas, mudança na matriz energética e por aí vai, N fatores. E é claro que isso gera novas oportunidades, porque uma vez que uma empresa não está utilizando de todo o potencial que ela poderia utilizar dessa emissão de CO2, como também créditos excedentes que ela pode gerar pelo plantio de florestas ou criando novas formas de tirar o CO2 da atmosfera, ela também vai poder comercializar isso para empresas que não têm como fazer ou até mesmo precisam fazer uma emissão maior para o seu produto fim. E essa nova proposta vai facilitar para que empresas que já tenham essa ideia de sustentabilidade cumpram certas exigências no quesito ambiental tenham acesso a crédito mais barato, fazendo com que essas empresas consigam ter uma vantagem competitiva no mercado. O projeto como um todo espera mobilizar cerca de 1,4 bilhão de dólares dentro aqui do nosso mercado brasileiro, não somente nesses empréstimos concedidos pelo Banco do Brasil, através do Banco Mundial, como também de outras pessoas, outros players no mercado privado, né, com bancos nacionais ou até mesmo outras pessoas vindo investir nesse mesmo mercado. Vale lembrar que essa é uma tendência mundial. Muitos países estão olhando para as causas ambientais com um pouco mais de carinho nos últimos anos e estão fomentando cada vez mais negócios ou indústrias que vão para o lado da sustentabilidade. E eles veem o Brasil como um grande player e alguém com potencial muito grande no mundo inteiro. O Brasil é um player forte em dois momentos. Primeiro, nessa ideia da indústria sustentável ou mercados mais voltados para a sustentabilidade. Nós temos um potencial latente bem interessante, segundo a visão mundial. Além disso, nós temos um espaço bem propício para a criação de novas florestas ou até mesmo recuperação de florestas que já foram derrubadas, seja por extração para fazer madeira ou até mesmo outros derivados, ou para o próprio sistema agrícola que acaba tendo que fazer pastos ali e precisa desmatar uma área relativamente grande. Agora nós precisamos ficar de olho para saber se nos próximos anos nós vamos realmente ter essa relevância aqui dentro do nosso país mesmo, com algumas medidas talvez do governo ou até mesmo do setor privado, ajudando para que essas iniciativas deem certo e cresçam cada vez mais. Mas e você? Gosta dessas medidas? Acha que elas vão para frente? Ou ainda pensa que isso é um pouco de história para inglês ver e não vai muito de acordo com o que o mercado realmente diz? Manda pra gente aqui nos comentários que eu gosto bastante dessa discussão. E João Paul Prates é o provável novo CEO da... Jean Paul Prates é o Nossa, vai tomar no... Jean Paul Prates é o nosso provável novo CEO da Petrobras, surpreendendo um total de 0 pessoas. O senador Jean Prates é um nome bastante cotado agora para mudança na governança da Petrobras, sendo indicado como CEO provavelmente nos próximos meses. Ele faz parte do Partido dos Trabalhadores lá do Rio Grande do Norte e a gente já sabe que esse tipo de conchavo ou chamar os amigos, os companheiros para ocupar cargos importantes em empresas estatais não é visto muito bem pelos investidores. E para esse caso, os motivos vão desde o fato de ser uma indicação totalmente política, além também da plataforma que está sendo colocada como prioritária para os próximos anos para a empresa. O que se espera para os próximos anos é uma mudança na política de preços praticadas pela Petrobras, além de uma mudança na matriz energética, voltados mais para energias renováveis, além de também aquela questão de ter menos dividendos sendo pagos pela empresa. Outra coisa levantada é o possível investimento no refino de óleo aqui no Brasil. Isso não é necessariamente ruim, uma vez que tira um pouco da dependência que nós temos disso para outros países, porém ainda tem aquela questão de que é um dinheiro bastante elevado que precisa ser injetado para que isso comece a render alguma coisa. Então, por um bom tempo, isso vai ser um gasto bem alto. Ainda existem algumas questões no que diz respeito à efetivação dele no cargo. A gente já comentou um pouquinho sobre isso quando nós comentamos sobre a lei das estatais. Vale a pena você ver o último vídeo que nós comentamos sobre isso. E as regras que restringem as indicações políticas para empresas estatais acabaram sendo incorporadas dentro dos próprios estatutos legais da Petrobras, um estatuto que rege a própria empresa. Então, mesmo que essa lei seja aprovada de fato, ainda precisaria passar pelo board da própria empresa, que seria o board administrativo, para que ela realmente fosse efetivada. Então ainda existe uma certa proteção com relação a essas indicações, mas claro, a gente não pode subestimar a capacidade de que aconteça esse tipo de movimentação.
É bom ficar ligado. É claro que a gente também precisa fazer um pouco de justiça com relação ao currículo do próprio Jean. Ele é advogado e economista e também tem um mestrado voltado para o planejamento energético e gestão ambiental. Além disso, ele tem outras graduações que estão voltadas diretamente ao mercado de petróleo. Isso dá um certo embasamento para a indicação dele, mas o nosso receio não está no seu currículo, mas sim nas relações políticas que ele tem. Sabemos que o importante é que as empresas elas estejam atuando naquilo que elas se propõem. No caso da Petrobras, dar aquele produto com o melhor preço e a melhor logística possível. E sabemos que, dependendo do que for feito na gestão, isso pode acarretar em problemas grandes. A gente sabe do prejuízo que foi gerado quando seguraram o preço do petróleo para que não tivesse aumento no combustível. Agora nós precisamos esperar para ver se, primeiro, essa nomeação vai ser efetivada e, caso seja, se o trabalho dele vai ser em cima dos seus conchavos políticos ou realmente vai ser algo mais prático e voltado à eficiência. E como nós, investidores, não gostamos de incertezas, a melhor forma que nós temos de nos proteger é diversificar o nosso patrimônio. Isso envolve diversificar nossos investimentos não só aqui dentro do Brasil, como também mundo afora, principalmente no mercado americano, que é o maior mercado do mundo e dá acesso a praticamente qualquer outra bolsa mundial. E para ajudar você a estar inserido dentro desse mercado que é tão promissor, nós criamos um material que vai te ajudar a criar conta numa corretora que é bastante prática para nós brasileiros fazermos investimentos lá nos Estados Unidos. Então acessa o link do e-book que vai estar aqui na nossa descrição. Lá você vai ter todos os dados para você poder criar sua conta, entender um pouquinho do porquê esse mercado é tão importante para nós e começar a investir. É claro que eu não poderia finalizar esse vídeo aqui sem desejar um Feliz Natal a todos vocês que nos acompanham, além de fazer a nossa famosa pergunta. Qual foi a notícia que fomentou os mercados essa semana que não foi comentada aqui? Manda nos comentários para a gente ter uma discussão. Vou ficando aqui, um abraço para vocês, para toda a sua família e até a próxima!